Amém. Boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Shalom. Deus les bendiga. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Né? Irmãos, eu não avisei nada, né? Não fiz nenhuma divulgação, não postei hoje nem ontem pelas redes sociais, mas é assim mesmo, né? O Espírito Santo, ele é Deus, né? O tempo é dominado pelo Senhor, né? O tempo é de Deus, né? Então, e a palavra nos ensina, né? Através do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo, né? De pregar a palavra a tempo e fora de tempo, amém? Tem vezes que pregar a palavra a tempo e fora de tempo tem a ver com muitas vezes que você não vai dar tempo de avisar, né? De divulgar, de fazer uma propaganda, de avisar pelas redes sociais que hoje você vai receber a palavra de Deus, de que você vai hoje escutar a palavra de Deus, né? Tal horário, mas glória a Deus, né? As coisas de Deus muitas vezes, né? As coisas do Espírito Santo muitas vezes são assim, né? De repente de Deus. Não é questão de ser desordenado, desorganizado, não. Às vezes Deus faz, na verdade, Deus faz do jeito dele, Deus faz as coisas segundo o coração dele, né? E, gente, eu determinei hoje, nessa tarde, decidi, na verdade, né, compartilhar um pouco dessa palavra, né? E quero falar um pouco sobre algumas coisas que Deus abomina, sabe? Algumas coisas que Deus realmente se desagrada, né? Que Deus realmente não aplaude, Deus realmente não celebra, Deus realmente não honra, não glorifica, né? Não se alegra, né? Não fica feliz, mas tudo o contrário, né? Então são coisas que são abomináveis a Deus. E se são abomináveis a Deus, eu acredito que para mim, como filho de Deus, né, como discípulo do Senhor Jesus, como um filho, né, que carrega dentro de si o Espírito Santo e que é levado pelo Espírito Santo, então para nós também tem que ser abomináveis, né, certas coisas. Né? Nós temos que ver como uma abominação para nós, para a igreja. Né? Porque, irmão, a igreja, biblicamente falando, nós somos a noiva do Cordeiro. Né? Somos a noiva. Ainda não somos a esposa, mas somos a noiva. Tá certo? Então, assim, se somos a noiva, algum dia vai chegar o tempo, biblicamente falando, que a gente vai ter as bodas do Cordeiro lá no céu, né? Lá no céu, né? Então nós seremos um com o nosso Deus, nos voltaremos à nossa origem, à nossa essência, de onde nós viemos de Deus e voltaremos para Deus, né? A igreja, os seus filhos, a sua noiva, amém? Quando eu casei com minha esposa, né, nós nos tornamos uma só carne, né, um só ser diante de Deus, né, pela palavra de Deus, pelo poder, né, pelo poder do pacto, da aliança, né? Antes de nós casarmos, nós éramos noivos, né, namorados, né, éramos duas pessoas, né, compromissadas, né? Mas quando a gente legalmente diante de Deus contrai, né, faz aquele ritual, né, aquele ato, aquele pacto, né, diante de Deus e diante da igreja, né, diante dos homens, a gente passou de ser duas pessoas a sermos uma pessoa. Então assim, tem vezes que minha esposa sente muitas coisas que eu já estava sentindo, e tem vezes que eu sinto coisas que ele já está mostrando para minha esposa, porque nós somos um. É uma coisa que a gente descobre só quando a gente contrai núpcia, quando a gente se casa, quando a gente tem uma aliança mesmo de Deus, né? Quando é um jugo igual, né? Não é um jugo desigual, quando é um jugo igual e abençoado por Deus. Então assim, aquilo que eu aborreço, né, tem que ser abominável também para nós, para a igreja. Aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus aborrece, tem que ser algo aborrecível, né? Tem que ser algo abominável para nós também. É. Então assim, gente, por isso que eu coloquei assim algumas coisas. Não sei se vai dar, não vou falar, eu vou dizer que vai dar tudo para pegar hoje, mas, né, glória a Deus, né? Eu vou fazer o possível para que Deus me permita e que o Espírito Santo tome controle, né? De ministrar essa palavra importante, importante mesmo, né? Uma palavra que realmente a igreja precisa ouvir, é uma palavra que a igreja precisa estar sempre estar pregando dentro das congregações, dentro das casas, dentro
das congregações, né? Nós líderes precisamos estar constantemente, sempre estar alertando. Isso não é uma palavra para jovens, porque sempre quando a gente fala uma palavra assim, aí os líderes já pensam imediatamente nos jovens, né? Como se eles são perfeitos. Nós não somos perfeitos, né? Essa palavra é para todos, para jovens, adolescentes, para adultos, para anciãos, para todo aquele que confessa o nome do Senhor Jesus. Então essa palavra é para a igreja. A igreja não é somente jovens, tá certo? A igreja não é somente os adolescentes. A igreja não é somente um grupo de pessoas que está dentro de uma congregação. A igreja somos todos, né? Em nome de Jesus, né? Jovens, adultos, mulheres, homens, né? Líderes e não líderes, pais e filhos, todos somos e conformamos o corpo de Cristo. A igreja, cada quem, né, faz algo de especial, né, e singular dentro do corpo de Cristo para a glória de Deus. Ou, no caso, deveria de ser assim, né? Então, assim, gente, mas voltando ao nosso foco hoje, daquilo que Deus abomina, tem coisas, irmãos, que realmente hoje em dia é muito triste. Falo de todo o coração, falo como homem de Deus, falo como homem, como um ser humano também, mas eu falo com o Espírito Santo, mas também falo com o raciocínio que Deus me deu, porque Deus nos deu um raciocínio para raciocinar, para entender. Humanamente nós sabemos o que é bom e o que é errado, nós sabemos o que é certo e aquilo que não está certo. Então nós temos esse livre-arbítrio de saber escolher, né? Escolher. Então, Deus nos deixa escolher, Deus não nos obriga a escolher. Nós, baseado no livre-arbítrio, no nosso raciocínio, nós escolhemos aquilo que é certo e aquilo que é bom, aquilo que parece bom para mim, aquilo que não é bom para mim. Né? No caso de sermos hoje em dia, graças a Deus, pela graça, pela justiça, pela misericórdia de Deus, pelo sangue do Cordeiro, hoje nós somos chamados de filhos de Deus. Então, quando nós passamos a ser filhos de Deus, nós agora passamos a ser a igreja, a noiva do Cordeiro. Então, assim, aquilo que o noivo abomina, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que ele abomina, aquilo que o nosso Deus rejeita, aquilo que Deus não aplaude, aquilo que Deus aborrece, nós também como igreja, né, devemos, né, entender que Deus está certo e entendemos de fato. Eu acredito que aquilo que Deus abomina é para nós também abominarmos, para nós também desprezarmos, dar as costas, não fazer aliança, não nos unir, né, com essas certas coisas que Deus abomina. Amém? Em nome de Jesus. Então, assim, Deus abomina certas e muitas coisas, sabe? Hoje em dia estamos vendo um tempo onde a igreja evangélica, falando do Brasil, falando de América Latina, de Latinoamérica, né, daí da Hispanoamérica, né, do continente americano em si, né, da igreja ocidental, estamos vendo um tempo de transição, né, muita transição está acontecendo dentro da igreja, né, umas transições, né, para o nosso bem, né, que reflete a maturidade, o crescimento, o desenvolvimento e a edificação correta da igreja através do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Mas existe outra transição ou outras transições que estão acontecendo de forma visível e que infelizmente são vergonhosas para nós, são vergonhosas para o reino de Deus, são vergonhosas para o Evangelho, são vergonhosas para mim, para a igreja, para os filhos de Deus, que não representam o reino, que não me representem a mim, que não representem a igreja em nada. Então, assim, existem essas transições onde o responsável, nesse caso, né, eu atribuo essa responsabilidade, né, para não dizer a culpa, essa responsabilidade irresponsável, né, ao ser humano, né, às pessoas, aos crentes, aos cristãos, aos evangélicos, aos protestantes, tanto faz, né? Então, assim, nós somos responsáveis, né, em nome de Jesus, de buscar a verdadeira transição, né? Você é responsável de buscar diante de Deus aquilo que agrada ao Senhor, de buscar fazer aquilo que é certo. Você é responsável, porque a palavra de Deus, o próprio Deus nos manda: buscai-me e me achareis, né? Deus nos manda buscar Ele. Então, assim, nós temos que buscar a Deus da forma certa, da forma correta, onde que você primeiramente encontra algo sobre Deus, ou o conhecimento de Deus, no caso, a vontade de Deus, o desejo de Deus para nós, para a humanidade, está onde? Na palavra de Deus, aqui na Bíblia, né? Então, na Bíblia nós encontramos, né, o desejo de Deus para nós, para a humanidade, para os filhos de Deus, para aqueles que se chamam pelo nome do Senhor, né?
Em nome de Jesus. Nós encontramos na Bíblia a nossa direção, a direção correta, a direção certa. Nós encontramos também aquilo que está aí registrado na Bíblia, né? Está aquilo que também Deus abomina, aquilo que Deus não aplaude, está aquilo que Deus condena, aquilo que Deus odeia, por dizer assim. Aí você dirá, mas Deus tem um Deus de ódio. Irmão, Deus é amor, né? Deus é amor, Deus é perfeito, Deus é amor. Mas também a palavra também diz que Deus é fogo consumidor e que também declara a palavra de Deus que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Irmãos, é terrível coisa cair nas mãos de um Deus vivo. Então assim, como diz assim, se você quer conhecer Deus, conheça Ele por Deus de amor. Mas se você escolhe caminhar contrário à vontade de Deus, se você escolhe viver o Evangelho segundo os seus próprios conceitos e preceitos, se você decide viver o Evangelho segundo a sua própria teologia e ideologias humanas e mundanas e carnais e até diabólicas, tenha certeza, em nome de Jesus, tenha certeza que Deus vai fazer justiça, né? Que Deus ele vai manifestar a sua ira, ele vai manifestar a sua justiça, ele vai manifestar o seu fogo consumidor. Você vai entender realmente o que declara a palavra de Deus, que diz que é terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, e o nosso Deus, Elohim, Deus Todo-Poderoso, Yahweh, Jeová, Emmanuel, Deus, aleluia, o nosso Deus, o único e sábio Deus, Jeová Rapá, ele é fogo consumidor, ele é justiça e juízo, e ele não passa por alto nada daquilo que nós fazemos, seja coisas boas ou coisas erradas. Nossos pecados não passam por alto. Deus não faz da vista gorda de nossos erros. Deus está vendo tudo. Assim como você disse, ai, Deus vê meu coração, Deus está vendo se de fato, Deus está vendo e enxergando direitinho o teu coração e o meu coração também. Deus conhece as nossas atitudes, Deus conhece as tuas atitudes, Deus conhece as minhas e as tuas intenções, do porquê realmente você está fazendo certas coisas que Deus está abominando, que Deus rejeita, que Deus aborrece. Mas como tem um ibope, tem uma repercussão positiva para ti no meio da igreja, no meio do povo gospel, no meio do povo evangélico, então você passou a pensar que Deus está nesse negócio. E muitas vezes Deus, na verdade, Deus não está nisso. Então temos que parar para pensar. Só que Deus tem uma palavra, né? Foi para o Senhor Jesus, ele na parábola do trigo e do joio, né? Jesus fala assim que deixa o joio crescer junto com o trigo, né? Porque vai chegar um tempo da ceifa, onde o próprio Senhor ele vai separar, né? Através com os anjos, ele vai separar o que é o joio. O joio, diz a palavra de Deus, que o joio será lançado no fogo eterno, né? O joio se parece com o trigo, mas não é trigo, é venenoso, é destrutivo. Então o joio vai ser separado para ser lançado no inferno, no lago de fogo eternamente. Mas o trigo, ele vai ser separado, vai ser peneirado também, glória a Deus, porque até nós, o trigo, seremos peneirados por Deus. Amém? Então assim seremos, para a glória de Deus, separados para Ele, para estarmos com Ele na eternidade. Então assim, mais até que isso aconteça, muito joio, gente, muito joio vai se manifestar dentro da igreja. Muito joio parecendo trigo, né? Como diz também a palavra de Deus, declara tudo aquilo que eu estou falando assim, eu falo porque está na palavra de Deus, está escrito na Bíblia, né? A Bíblia também diz que Satanás se veste como um anjo de luz. Então assim, muito joio e muito aquilo de Satanás vestindo-se de anjo de luz está hoje em dia em certos lugares está predominando, está de uma forma visível nas igrejas ou na igreja, né? Só que muita gente está aplaudindo, né? E Deus vou te falar assim, irmão, aquilo que você está aplaudindo, por mais que pareça que está dando certo, porque é fulaninho, porque é um projeto que deu certo, porque parece a pessoa tomou uma ideia de lado, de um coach de lá, do mundo, de uma pessoa porque deu certo na igreja, porque deu certo de lá. Então essa pessoa tomando emprestado do mundo, pegando emprestado do servo de Satanás para trazer essa aplicação dentro da igreja, né? E ainda usam o nome de Deus, né? Irmãos, Deus, Ele é perfeito. Deus tem o Espírito Santo que está dentro de nós. E o Espírito Santo, irmãos, é o poder de Deus e a pessoa através de quem Deus manifesta, desata o seu poder. Foi através do Espírito Santo que Deus criou, e que Deus criou tudo que nós podemos ver, toda a criação foi gerada, foi criada poderosamente através da verdade, da palavra de Deus, mas quem fez acontecer isso foi o Espírito Santo de Deus. Amém?
Então o Espírito Santo, ele tem a criatividade e a sabedoria de Deus perfeitamente. Então Deus não precisa, irmão, Deus não precisa pegar emprestado do sistema, do mundo, onde a palavra de Deus diz que o príncipe deste mundo é o diabo, né? O mentiroso, Satanás. Né? Ele é o pai da mentira. Né? E no mundo jaz o maligno. Então, irmão, como é que eu vou pegar coisas? Como eu vou pegar coisas do mundo emprestada? Coisas onde jaz o maligno, coisas que vêm já com uma influência diabólica do mundo. Irmão, você não pode santificar uma coisa que já é abominável. Tá certo? Você não pode santificar uma coisa que já foi rejeitada, que vem de lá, do mundo, do sistema diabólico. Você não pode consagrar e dizer que é para Deus. O Espírito Santo tem sabedoria suficiente e infinita para gerar para você, para gerar em você, se você de fato está buscando a Deus, se você de fato está tendo uma intimidade com o Espírito Santo, se você de fato está querendo realmente buscar entendimento, discernimento através da palavra de Deus, com uma vida profunda em oração e busca, né? E busca no Espírito Santo. Então assim, irmãos, olha aqui, algumas coisas que Deus abomina, são algumas coisas, olha aqui. Ninguém sai do gospel. As pessoas nunca deixaram entrar Jesus no coração e sai da vida cristã. Tá entendendo? Ninguém sai do gospel. Tem pessoas, não, eu saí do gospel, porque hoje em dia, sabe, a palavra gospel é uma palavra americana que significa evangelho. Só que aqui no Brasil, falando do mundo gospel, sistema gospel, músicas gospel, baladas gospel, hotéis gospel. Que isso, gente? Tipo assim, tem banalizado a palavra gospel, porque a palavra gospel significa evangelho, boas novas. Como que eu vou... Interessante, como é que Satanás é tão sujo, ele está satanizando uma palavra que significa boas novas. Gospel significa evangelho. Só que hoje aqui no Brasil as pessoas têm banalizado essa palavra e têm usado a sua própria, têm criado dessa palavra a própria cultura, a cultura gospel, que não é a cultura do evangelho. Escuta muito bem. A cultura gospel no Brasil não é a cultura do reino, não é a cultura do céu, não é a cultura do evangelho de Cristo. É uma cultura, é uma subcultura que o homem, né, muitos têm criado, têm inventado, para que? Para satisfazer as suas vontades carnais, sensuais, para fazer o que eles têm a entender, e o pior, usando o nome do Senhor Jesus. O sistema gospel é simplesmente uma imitação barata do mundo. É uma imitação barata, né, de lá do mundo, da Babilônia, dentro do sistema do capeta. Esse que é o sistema gospel de hoje, onde existe religiosidade, mentira, né, hipocrisia, corrupção, né, onde está também a influência de mamão. Tudo isso existe no sistema gospel, onde as pessoas vão pregar por dinheiro, vão dar uma palestra falando de coisas profundas de Deus, entre aspas, mas receber um cachê alto. Irmãos, o evangelho de verdade, que Jesus falou para os fariseus, para os religiosos, Jesus falou assim, o evangelho não é comida, não é bebida. O evangelho é poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. E onde é que você encontra e acha o poder de Deus? É no Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus não compactua com esse sistema gospel banalizado, corrompido, carnal. Porque é o Espírito Santo, é o Espírito do próprio Deus. Você entende isso, gente? Pessoas que têm deixado o Senhor Jesus, na verdade eu acredito assim, pessoas que nunca foram cristãs. Pessoas que nunca foram cristãs. Sabe, hoje, acho que foi hoje, eu vi numa... Hoje foi ontem à noite. Eu vi uma pergunta num grupo cristão evangélico latino-americano, de hispano. E eles colocaram uma pergunta assim, se você fosse pastor, o que você melhoraria? O que você acha que os membros da igreja, o que a igreja precisa? Eu não coloquei nada, eu somente li, passei rapidinho porque estava buscando outra coisa. Se possível, só que na minha cabeça é tão rápida que eu pensei assim, eu pensei o que precisa hoje a igreja, não como pastor, eu estou falando como filho de Deus, como missionário, como profeta, como homem, como cristão que ama a Deus e que ama a igreja. Apesar de que muitas vezes a palavra que o Senhor coloca na minha boca é uma palavra que vem para confrontar a igreja, como essa palavra de hoje, coisa que Deus abomina. Irmão, o Espírito Santo é santo, é perfeito, é o Espírito de Deus. E é tão perfeito, tão santo que ninguém pode falar mal, ninguém pode blasfemar contra o Espírito de Deus, porque não tem perdão nem agora, nem amanhã, nem nunca.
Está entendendo? Porque é santo, é o Espírito do próprio Deus, do próprio Pai. O Espírito Santo é a essência pura da pessoa do Senhor, do nosso Deus, e que por graça e misericórdia, algo incrível, habita dentro de nós. Ele está dentro de mim, um ser finito, limitado e pecador. O Espírito de Deus, que não está por medida, está o Espírito de Deus dentro de mim. E eu posso falar, como diz a palavra de Deus, o Espírito de Jeová, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Deus me ungiu como o seu Espírito Santo. Glória a Deus. Eu mereço? Não. Eu sou digno? Não. Mas Ele fez. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar aqueles que se acham sábios, que se acham grande coisa. Glória a Deus. Se Deus fez isso comigo, amém. Deus também faz isso com você e com quem Ele quiser. Né? Digo eu, assim, né? Com quem Ele quiser. Mas eu entendo que não é com quem Ele quiser. Porque Deus não manda buscar Ele. Então eu acredito que é para aquele que busca. Aquele que busca, aquele que quer, aquele que tem uma intimidade, uma vida com Deus. Uma vida com o Espírito Santo. Então, assim, irmão, esse sistema gospel é um sistema totalmente nojento hoje em dia, irmão. Um sistema realmente que está corrompendo, sujando a noiva do Cordeiro, manchando as vestiduras santas e brancas da noiva. Tá entendendo? Então tem pessoas, não, eu saí do gospel, lógico, pessoas que eu tenho visto pelas redes sociais, eu saí do gospel, porque não deu certo e tal, irmão. O cristianismo, o evangelho não é um clube social que você entra e sai. O evangelho é o poder de Deus. Né? Ninguém entra. O evangelho aqui na terra, somos aqueles que representamos o reino de Deus aqui na terra. E para entrar nesse reino, irmão, não é qualquer pessoa. São pessoas que o próprio rei escolhe. Pela graça e misericórdia dele para nós, demonstrada todos os dias. Outra coisa aqui, não adianta defender ou aplaudir quem nunca foi convencido e nunca demonstrou o caráter de Deus, né? Então, como é que eu vou, eu como cristão, eu como profeta de Deus, como voceiro de Deus, como boca de Deus aqui na terra, como pregador da palavra do Senhor aqui na terra, como é que, irmão, como é que eu vou defender, como eu, César Augusto, eu vou defender e aplaudir aquilo que nunca foi de Deus? Como que eu vou aplaudir, apoiar uma pessoa que nunca foi convertida? Que nunca demonstrou o caráter de Deus? Como é que eu vou aplaudir? Como é que eu vou apoiar? Como é que eu vou fazer uma aliança com essa pessoa? Como é que eu vou dizer que essa pessoa é de Deus? Essa pessoa nunca foi convertida. Não demonstra, nunca demonstrou o caráter de Deus. Só por quê? Porque cantou uma música bonita? Só porque falou uma palavra que agradou a você e que mexeu com a tua alma? Não tem nada a ver isso, irmão. A vida cristã é uma vida de profundidade, de simplicidade, mas é profundidade. É uma profundidade baseada na simplicidade, onde você e eu temos que morrer, nos quebrantar todos os dias na presença do Senhor, aos pés da cruz. Então, como é que é uma pessoa consciente, que conhece a palavra de Deus, que conhece a Bíblia, os princípios do Espírito Santo, como é que eu vou aplaudir? Como é que eu vou aplaudir? Como é que eu vou defender uma coisa que não merece ser defendido, que não precisa ser aplaudido? Eu não vou dar honra, irmão. Eu não vou honrar aquilo que Deus abomina. A palavra do Senhor, gente, escuta muito bem, irmãos. Em nome de Cristo Jesus, igreja, aqui no Brasil, no mundo, escuta. Entende, você já tem lido a palavra de Deus, então aceita, seja humilde e aceita a palavra de Deus. A palavra de Deus me manda e nos manda, me manda a mim, te manda a ti também. Honra quem merece honra. A quem dignidade. Então, irmão, como é que Deus é louco então? Você vai somente obedecer algumas coisas e vai rejeitar algumas coisas porque não te convém, porque não tem nada a ver com o teu caráter falso, mentiroso, religioso? Se você não merece honra, eu não vou te honrar. Se você não é convertido, como é que eu vou te aplaudir, gente? Né? Então não adianta defender, não adianta aplaudir aquilo que nunca foi convertido ao Senhor nem ao Evangelho. Eu não vou demonstrar simpatia por algo que não é de Deus, que nunca foi de Deus. E não vou simpatizar por alguém, por mais grande que pareça, por mais conhecido nas redes sociais que pareça, ou que seja. Eu não vou aplaudir, não vou demonstrar nada de simpatia. Não vou defender. Se Deus abomina, como é que eu vou me agraciar? Como é que eu vou
aplaudir algo que Deus abomina. Não tem como, gente. E eu vejo uma quantidade de evangélicos, uma quantidade de crente muito grande pelas redes sociais seguindo o mundo, seguindo pessoas que têm aliança com o mundo, seguindo pessoas, curtindo pessoas que estão em aliança com o mundo. Irmãos, Deus nos manda a orar. Deus nos manda, ore por essas pessoas. Se ore. Eu oro pelo mundo, oro pelo Brasil, oro pela Venezuela, oro para que Deus tenha misericórdia dos meus parentes, dos meus familiares que não são cristãos, que não são convertidos. Eu vou converter eles? Não, eu não vou converter ninguém, eu não vou converter vocês. Quem converte a vocês é o Espírito Santo, sempre quando você deixar, sempre quando você quebrantar e abrir o teu coração para Deus, para que o Espírito Santo faça uma transformação, faça um milagre da salvação dentro da tua vida. O meu papel como voceiro de Deus é falar, abrir a minha boca, como o Senhor manda a Isaías no capítulo 58. Abre a tua boca como uma trombeta. Fala as transgressões do meu povo. Esse é meu papel, esse é o papel do profeta, em nome de Jesus. E eu vou obedecer ao Senhor para agradar Ele. Mesmo que você se desagrade, mesmo que você não goste mais de mim, mesmo que você não me siga, mesmo que você não me ligue, mesmo que você não abra as portas da tua igreja, mesmo, não me importa, gente. Para mim, o viver é Cristo. Para mim, você não é meu viver. O meu viver é Cristo. Se você me mata, já estou de lucro. Já estou ganhando, glória a Deus. Então, gente, eu gosto de repetir essa palavra, melhor é obedecer, melhor é agradar a Deus do que os homens. Só que o mundo, só que a igreja hoje está querendo agradar a Deus e agradar ao mundo ao mesmo tempo. E não tem como, gente, não tem pacto, não tem aliança entre a luz com as trevas. Não tem aliança entre Deus e Belial, não tem aliança, gente, não é a mesma coisa. Ninguém pode servir a dois senhores, ou tu adoras a Deus, ou tu adoras a Satanás, pronto. Ou tu vive para o reino de Deus, ou tu vive para o mundo. É simples. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode dizer que ama a Deus e abomina o mundo quando você está fazendo as mesmas coisas do mundo. Só que você chama que é gospel. Gente, para com isso. Para com essa hipocrisia. Em nome de Cristo Jesus. A semana passada, retrasada, teve uma irmã, acho que era de México, porque o nome dela dizia Guadalupe. Ela falou, quem és tu que convence, você está juiz. Eu não sou juiz da igreja, gente. Eu não sou juiz de ninguém. Eu não sou juiz para julgar ninguém. Mas a palavra de Deus, a própria palavra do Senhor, a Bíblia, me manda e me ensina que se eu vou julgar, eu não posso julgar segundo a aparência. Mas eu posso julgar segundo a reta justiça. Jesus está falando da verdade. É segundo a verdade. É para julgar segundo a verdade. E qual é a verdade? É a palavra de Deus, é a Bíblia, é a Sagrada Escritura, é a palavra de Deus. A palavra que vem do Espírito Santo, eu vou julgar é o teu caráter, o teu comportamento, as tuas atitudes. Eu vou julgar segundo a verdade, segundo a palavra de Deus, segundo o que diz a palavra de Deus. Segundo o que diz Deus, das tuas atitudes, das atitudes que hoje a igreja está tendo e que Deus está abominando. E que eu não posso aplaudir, eu não posso defender. Eu não posso mais simpatizar com essas coisas como homem de Deus, como cristão, como defensor do evangelho, como pregador da palavra. Não posso, gente. Então eu estaria sendo falso comigo mesmo e com Deus, com o meu chamado. O chamado de Deus em uma pessoa sempre vai carregado de transformação. E sobretudo com o Espírito Santo nela e através dela. Na pessoa. O chamado de Deus em uma pessoa sempre vai carregado de transformação. E sobretudo com o Espírito Santo nela e através dela. Você tem um chamado de pastor, de apóstolo, de profeta, de missionário, de evangelista, de mestre, de presbítero, não sei o que, irmão. Então, irmão, busque ao Senhor, busque se encher do Espírito Santo. Busque se encher, se carregar da glória de Deus na tua vida.
Busque cada dia mais ser transformado para que você possa levar transformação. Porque uma pessoa sem transformação é impossível que leve transformação. Por mais que seja o Espírito Santo quem convença o homem do pecado, da justiça e do juízo, que é Ele que transforma a vida. Mas nós somos instrumento de transformação. Nós somos instrumento de salvação. Nós somos instrumento nas mãos de Deus. E Deus não vai usar qualquer instrumento. Deus não vai usar um instrumento sujo e contaminado nas suas mãos. Porque Ele é santo, santo, santo. Então, para nós sermos instrumento de Deus, nós temos que ser transformados, ser purificados. Nós temos que viver uma vida arrependida, todos os dias nos converter, pedindo perdão ao Senhor, para que Ele nos use pela sua graça e misericórdia, aunque nós não merecemos ser usados, mas para que Deus nos use, nós temos que ser vasos limpos por dentro e por fora também. Temos que mostrar e demonstrar realmente que nós somos filhos de Deus. Que o teu chamado seja genuíno, seja puro, não seja contaminado com o pecado, com a corrupção, com o sistema do mundo. O teu chamado tem que ser sal, purificado por Deus. Né? O chamado numa pessoa, irmão, sempre tem que estar carregado do poder do Espírito Santo. Né? Para quê? Para levar transformação. Porque se você não tem uma vida, se você não tiver uma vida no Espírito Santo, você não vai levar transformação. Você vai falar somente palavras vazias ao ar. Uma palestra simplesmente motivacional, mas não vai causar nenhum efeito eterno dentro do coração da pessoa. Não vai ser algo relevante para a vida eterna dessa pessoa, para a alma da pessoa que precisa ser curada, sarada, transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida, em nome de Jesus. O que diz a palavra de Deus? A amizade com o mundo é totalmente amizade com o mundo é totalmente inimiga de Deus, declarado pelo próprio Deus, né? Quem se faz amigo, quem faz amizade com o mundo é totalmente inimigo de Deus, gente. E é o próprio Deus quem disse isso. É o próprio Deus quem declara isso. Quem se faz inimigo com o mundo, quem se faz quem se faz amigo do mundo, se torna meu inimigo, totalmente, absolutamente meu inimigo, declarado. É o próprio Deus que declara isso na sua palavra. Quem faz amizade com o mundo é meu inimigo. Por mais que esteja dentro de uma igreja, por mais que se chame de pastor, por mais que se chame de apóstolo, por mais que se chame de profeta, de missionário, de evangelista, por mais que esteja na igreja, por mais que tenha 50 anos na igreja, por mais que tenha operando 5 ministérios na sua vida, quem fizer amizade com o mundo, aliança, pacto com o mundo, quem defende o mundo, quem aplaude o mundo, quem imita o mundo, é inimigo declarado de Deus. E o próprio Deus declara com a sua palavra, é meu inimigo, não é meu amigo, é meu inimigo, é contra mim. Só que hoje em dia as pessoas estão levando o evangelho de uma forma de qualquer jeito, né? Olha aqui, de que adianta ganhar o mundo? É o que diz a palavra de Deus, gente. De que adianta ganhar o mundo inteiro e todos, né, os reconhecimentos que o mundo oferece, né, se de igual forma irá perder a sua alma no inferno? De que adianta ganhar tanta coisa, ser conhecido nos 5 continentes, nas redes sociais, ganhar milhas e milhas ou milhões de curtidas, de seguidores e sei lá, né? De que adianta, irmão? De que adianta ter tantos títulos? Tudo isso para o mundo é bom. Mas de que adianta ganhar tudo o que o mundo te oferece? O que o mundo te coloca na mão? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma no inferno? De que adianta tantas conquistas, tantas coisas, tantos logros, tanto sucesso no mundo e perder a tua alma no inferno? De que adianta isso, irmão? Estar correndo em vão, estar vivendo uma vida em vão. Porque o único sentido de viver, de estar neste mundo, aunque nós não pertencemos a este mundo, o único sentido da vida para vivermos aqui neste mundo é Jesus. É o Espírito Santo, é aquele que nos guia a toda a verdade, a toda a justiça. É o Espírito Santo de Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Então, irmão, de que adianta? De que adianta ganhar o mundo inteiro, todos os reconhecimentos que o mundo oferece, se de igual forma vai perder a sua alma no inferno? De que adianta se Mateus 7 vai se cumprir? A palavra de Deus vai se cumprir. Porque hoje as pessoas estão vivendo o evangelho como que Deus não vai cumprir a sua palavra. Como que o dia do juízo não vai acontecer. Como que Jesus não vai julgar vivos e mortos.
Como que Jesus não vai peneirar, não vai separar o trigo e o joio. As pessoas estão vivendo o evangelho como que Jesus não vai voltar mesmo. Mas Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Jesus vai voltar, gente. Igreja, em nome de Jesus. Jesus vai voltar. As palavras se estão cumprindo. As profecias se estão cumprindo. Jesus está mais perto que nunca. Assim você acredita ou não. Jesus está voltando. Por isso que eu sempre falo, em nome de Jesus, arrependa-se e converta-se dos seus maus caminhos. Faça reto os seus caminhos para Deus. Para que quando Ele venha, Ele te encontre fiel diante dEle. Diante dEle. Então, de que adianta você se achar um grande homem, ser conhecido e reconhecido no mundo inteiro? O mundo te aplaude, você aplaude o mundo e tal, são amigos, e você vai perder a sua alma no inferno. Né? Olha aqui, aliança com o mundo é fazer pacto com o príncipe desse mundo. Está entendendo? Olha aqui, parece forte. Aliança com o mundo é fazer pacto com o príncipe deste mundo. Consciente e inconscientemente. É por isso que, irmão, fazer aliança, quando a palavra de Deus fala assim, a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, é por isso. Porque é uma aliança. Deus não vê simplesmente uma amizade, assim, é uma amizade com o mundo. Não, Deus vê espiritualmente você fazendo um pacto com Satanás, com o príncipe do mundo, que é o diabo. Né? Então, aliança com o mundo é fazer pacto com o príncipe desse mundo, o próprio diabo. Que o Senhor repreenda ele, em nome de Jesus. Então, irmão, pecado é o que Deus diz que é pecado. Não é aquilo que você disse. É o que Deus diz na sua palavra. Pecado é o que está escrito na Bíblia. O que é pecado, o que é abominável, o que Deus abomina. Não é aquilo que você acha. Não é aquilo que a lei brasileira ou a lei venezuelana fala. O que é pecado é aquilo que Deus disse que é pecado e pronto, acabou. Assim você gosta ou não gosta. Assim você curta ou não curta. O que Deus disse que é pecado, é isso que é pecado, é isso que Deus abomina, é isso que nós como igreja temos que abominar e rejeitar e sempre pregar. Assim sejamos apedrejados ou mortos. Está entendendo? Pecado é o que Deus disse que é pecado e pronto. Se Deus disse que o pecado, que se deitar com um homem como se fosse uma mulher, é errado e é pecado, é loucura, é porque é pecado, é abominável, pronto, é loucura. É errado, é pecado. Mas que o mundo disse que é agradável, o mundo disse o que Satanás quer que o mundo diga. Né? Mas pecado é todo aquilo que te afasta de Deus. Pecado é tudo aquilo que Deus disse na sua palavra, na Bíblia. Tudo aquilo que Deus disse na Bíblia que é pecado. É isso que é pecado, é isso que é errado. É isso que te afasta de Deus. Por mais gostoso que você ache, por mais saboroso que você diga que é, o que Deus disse que é pecado, é pecado. Então você não pode fazer aliança com o pecado. Você não pode fazer união com o pecado. Você não pode se unir a um jugo desigual com o incrédulo. Né? Não é aquilo que eu acho. Não é aquilo que eu penso, segundo aquilo que eu quero. Não são as minhas próprias ideias que vão determinar o que é pecado. Não são as ideias do mundo que vão determinar o que é pecado e o que não é pecado. Pecado é o que Deus diz, porque Deus é absoluto. E o que Ele fala com a sua palavra, com a sua boca, é absoluto. O que Ele disse que é pecado e pronto, acabou. E eu vou defender o que Deus defende. Eu vou defender a Bíblia, a palavra de Deus. É isso que eu vou defender. É isso que eu vou honrar. É isso que eu vou agradar e obedecer. Não a você, não aquilo que o mundo e o sistema pecador diz. É isso que eu vou obedecer a Deus, a palavra de Deus. Né? Se Deus me manda condenar o pecado, falar contra o pecado, eu vou pregar contra o pecado. Eu vou pregar a santidade. E a santidade implica tudo aquilo que Deus se agrada. E para ser santos, Deus nos manda sermos santos porque Ele é santo. É porque nós temos que morrer todos os dias às nossas mazelas, à nossa natureza carnal e pecaminosa, nosso velho homem caído. Por isso que nós temos que buscar a Deus todos os dias, nos arrepender, mas querendo mudar. Porque de que adianta todos os dias, Senhor, me perdoa por isso, por esse pecado. E você, depois que acabou de orar, vai repetir o mesmo pecado. Então de que adianta você orar? Você orou da boca para fora. Quando você se arrepende, quando você pede perdão para Deus de um pecado, é porque você não vai cometer mais esse pecado. Você pode cometer outro pecado, quizás, outra fraqueza. Mas se você pediu perdão e se arrependeu por tal pecado, por que você vai repetir? Então você não se arrependeu de verdade. Está entendendo?
A salvação é assim, gente, uma luta, uma guerra constante, como disse o apóstolo Paulo, né? É uma luta entre a carne e o espírito, é fazer aquilo que agrada a Deus. Mesmo que muitas vezes você fazendo aquilo que agrada a Deus, não agrade a você, não me agrade a mim mesmo. Né? Então, irmão, ser crente não te torna cristão. Porque diz a palavra de Deus que os demônios, eles creem, mas eles tremem, eles fogem. Então não é somente ser crente. Crente todo mundo é, até o inferno é crente, até o Satanás é crente. Não tem uma pessoa mais crente que o próprio diabo, sabe uma coisa? Não tem uma pessoa mais crente do que o próprio Satanás, sabe por quê? Porque ele morou no céu, ele conheceu a Deus face a face melhor do que eu. Ele via Jesus face a face. Ele se rebelou contra Deus lá no céu. Então ele conhece perfeitamente. Nós conhecemos a Deus pela fé, pela palavra de Deus, pela nossa vida de oração, nós conhecemos a Deus. Nós somos lavados e comprados, nós temos algo que Satanás não tem. Nós temos o Espírito do próprio Deus dentro de nós, aleluia. Nós temos o Espírito Santo do próprio Deus dentro de nós. Satanás não tem, nunca teve. Então, irmãos, ser cristão é uma vida, é um estilo de vida. É morrer aos nossos pecados, nos arrepender, é chorar pelo nosso pecado quando nós pecamos. É pedir perdão às pessoas que você errou, que você pecou contra elas. Não é somente dizer, eu pedi perdão para Deus, Deus me perdoou, sim. Mas você foi pedir perdão para fulano, para fulana? Você pediu desculpa pelo que fez, pelo que falou? Pela fofoca, pela inveja, você pediu perdão? É isso que é ser cristão também, confessarmos os pecados uns aos outros, para sermos curados. Porque é muito fácil dizer, Senhor, me perdoa, Senhor, por isso, por tudo isso que eu pequei. Me perdoa por todos os meus pecados. Aí Deus vai falar para você, eu sei, eu vou te perdoar por todos os teus pecados, meu filho, eu vou te perdoar. Mas o pecado tem um nome. O pecado tem um nome. Você não pode pedir perdão ao atacado quando você pecou na terra, na tua vida, você pecou ao detalhe. Cada dia você faz um pecado diferente. Então você não pode pedir perdão agora assim. Me perdoa por todos os meus pecados. Não, não é assim, irmão. Não é assim que a banda toca, não. Pecado tem nome. Você tem que ter a humildade e a coragem de falar para Deus assim, me perdoa, Pai, porque eu fui um adúltero, porque eu adulterei, porque eu forniquei, porque eu tinha debilidade pela pornografia, porque eu matei, porque eu assassinei, porque era um pedófilo, porque fui um assassino, porque eu matei, Senhor, porque eu odiava, eu queria matar. Tipo assim, tem que confessar o pecado, falar o nome do pecado, tá entendendo como é que é? E não é fácil. Porque eu também pensava assim, não, eu pedi perdão para Deus e pronto, já Deus me perdoou. Só que quando eu confesso o pecado para uma pessoa, claro, não é qualquer pessoa também, você não vai confessar teu pecado para qualquer pessoa que você sabe que é uma pessoa que não tem caráter de Deus, que não tem caráter, que não tem moral de Deus, né? Tem que buscar uma pessoa que possa te ajudar, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pastor, uma pessoa de Deus, uma pessoa que você confia, que você saiba que Deus está na vida dessa pessoa, pronto. Que não anda espalhando o teu pecado por aí pela rua, tá entendendo? É isso que é ser cristão. Não é fácil. Porque irmão, a minha luta mais difícil para mim era isso, confessar tudo aquilo que fizeram em mim, tudo aquilo que eu fiz. Confessar para outra pessoa igual do que eu, pecador. Eu tive que ter coragem de confiar em Deus e confiar no Espírito Santo na vida dessa pessoa e eu confessei. Só que Deus foi tão bom comigo que antes de eu falar para aquela pessoa por primeira vez, me lembro, a pessoa, pelo Espírito Santo, ela começou a falar em línguas e ela começou a me mostrar e revelar toda a minha vida antes de eu falar. Então Deus foi maravilhoso, Deus me deu um adiantamento daquilo que eu ia fazer. Deus maravilhoso. Então, gente, Deus quer curar a igreja. Deus quer curar a minha vida. Deus quer curar a tua vida. Deus quer sarar a tua alma. Deus quer restaurar a sua noiva. Deus quer lavar e limpar as vestiduras manchadas da noiva. Que a corrupção, que esse sistema corrupto gospel está fazendo. Deus quer limpar, porque Deus vem buscar uma igreja, a sua noiva limpa, sem ruga, sem mancha, santa, separada e preparada por Ele, para Ele. Então ser crente, irmão, ser crente não é suficiente. Ser crente basta ser filho. E um filho, ele é cristão. Um filho, ele é a imagem do Pai. Ele é um Cristo pequeno. Esse que é cristão. É isso que é um ser cristão. Né? Então ser crente não te torna cristão e tampouco te faz um pregador de boas novas. E muito menos um evangélico com fé em Cristo Jesus e a palavra de Deus. Como eu já falei, um ser crente, gente, tem pessoas satânicas, macumbeiros, que tem que entrar na igreja. Começam a cantar músicas gospel, começam a levantar, adorar as mãos, começam até a falar em línguas, só que estão amaldiçoando a igreja.
Estão amaldiçoando a pessoa que está lá. Estão amaldiçoando o ministério. Estão lá dentro para levar a maldição, não para buscar a Deus. Então temos que ter muito cuidado, gente. E por que a igreja cai muitas vezes nesse erro? Porque falta discernimento do Espírito Santo. Porque lhe falta discernimento. Então pecado, irmãos, igreja, em nome de Jesus, pecado e pecadores têm nome e sobrenome. Lembre-se disso, pecado e pecadores têm nome. Eu escuto pessoas hoje, né? Ai, não, você não pode falar de fulano assim publicamente. Mas fulano publicamente ele envergonhou o evangelho. Fulano publicamente envergonhou o nome de Jesus. Fulano publicamente envergonhou o reino. Fulano publicamente fez coisas imundas e usando o nome de Jesus publicamente. Agora, a própria palavra de Deus me ensina que aquele que pecou publicamente, ele vai ter que ser repreendido publicamente. É isso que diz a palavra de Deus. Mas vai ter amor, vai ser repreendido com amor, mas vai ser repreendido publicamente. Para que ele entenda, para que ele aprenda e para que a igreja, para que os outros tenham temor. Para que os outros tenham temor, assim como Deus fez com Ananias e Safira e outros casos que estão na Bíblia registrados. A pessoa peca publicamente, causa escândalo do Evangelho, do nome de Jesus, envergonha o Evangelho, anda fazendo um monte de besteiras publicamente a nível mundial. Então quando a pessoa é repreendida, eu tenho que repreendê-la a parte. Tem momentos, biblicamente falando, tem momentos que a palavra tem que se cumprir em alguns momentos específicos. Chama teu irmão à parte, e teu irmão que pecou, você vai restaurar em segredo ele. Mas também a Bíblia me ensina isso que eu já falei. Se o meu irmão pecou publicamente, ele vai ter que ser repreendido publicamente para que os outros tenham temor e não repetam as mesmas obras desse que não tem temor. As pessoas normalmente quem fala essas coisas porque tem algum rabo de palha, tem alguma coisa escondendo. Normalmente tem uma vida totalmente errada. Tem algo que esconder, não quer expor a sua vida. Então quem expõe o Evangelho e o nome de Jesus de uma forma vergonhosa, ele vai ser exposto publicamente, para que ele também sofra vergonha, e para que os outros tenham temor de Deus e não repetam as mesmas obras. É isso que a palavra de Deus também declara. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Pecado e pecadores têm nome e sobrenome, e pelo tanto têm que ser confrontados e repreendidos. Né? Se pecou publicamente, publicamente será confrontado e repreendido. Se pecou em oculto, né? se confessa, será repreendido em particular. Né? Se o escândalo tem repercutido pública, né? tem repercussões públicas a nível da igreja, então será necessariamente confrontado e repreendido publicamente. Né? Tem pessoas que cometeram um monte de coisas, pecados que todo mundo já sabe o que fez. Né? Se arrependeu em particular, mas a repercussão de tudo aquilo que ele fez foi público, foi a nível nacional ou mundial da igreja. Ele vai ter que ser repreendido e o seu pecado será conhecido publicamente. Não é para envergonhar ele. Não é para envergonhar, é para que o nome de Jesus seja glorificado. É para que a igreja volte a ter temor. Porque hoje o que falta na igreja é temor. A coisa que mais existia, que mais havia de Deus na igreja, no livro de Atos, na igreja primitiva, era temor. Havia temor e hoje o temor está praticamente quase extinto, gente. Quase extinto, é um bicho em extinção, o temor de Deus. Que as pessoas querem fazer de qualquer jeito, querem viver o Evangelho de qualquer jeito, querem pregar a Jesus de qualquer jeito. Irmãos, é o tempo de desmascarar os falsos profetas que usam o Evangelho para se promover e promover o sistema corrompido evangélico gospel. É o tempo. Se você não confronta, não desmascara os falsos profetas, você é falso. Você é um covarde. E Deus não vai usar um covarde. Deus não usa covarde. Deus usa pessoas que tenham medo, sim, mas que tenham coragem. Que tenham coragem, ousadia, que sejam guiados pelo Espírito Santo e que seja do Espírito Santo que eles tomem as suas forças para confrontar, para desmascarar o pecado e os pecadores, os falsos profetas que hoje em dia têm se levantado para manchar, para confundir,
para desviar e distorcer a palavra e a verdade em meio da igreja. Então eu faço um chamado em nome de Jesus, como voz do Senhor, como voz profética, irmão, é o tempo de desmascarar os falsos profetas que usam o evangelho para se promover e para promover um sistema corrompido e um falso evangelho gospel. É o tempo de você jovem, de você homem de Deus, você que tem um chamado de Deus, você que está queimando por um avivamento, por um mover. Comece você, gere você, através da tua vida, comece um avivamento, um mover de Deus na tua vida, na tua geografia, na tua igreja. Faça alguma coisa, não seja covarde, seja ousado e ousado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, porque o Espírito do Senhor está sobre a tua vida, porque Deus não te deu um espírito de covardia, Deus não me deu um espírito de temor para voltar a ser escravo. Deus me deu um espírito de liberdade, de poder, de autoridade, um Espírito Santo, um espírito de poder, de autoridade em nome de Jesus. É esse o espírito que nós temos e que a igreja tem que ter em nome de Jesus. Que comunhão tem a luz com as trevas, irmãos? Responda para você. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Nenhuma, sem exceção, nenhuma, absolutamente. Não tem nenhuma comunhão. Não tem nenhuma aliança, não tem pacto, não tem uma mensagem entre a luz com as trevas. Sabe por quê? Porque quando eu ligo essa luz aqui, as trevas desaparecem automaticamente. Quando eu ligo aqui, a luz, as trevas, a escuridão desaparecem. Então não tem, elas não ficam juntas. Não ficam juntas. Onde chega a luz, irmão, chega a verdade. Você vê nitidamente, você vê claramente. Você não está em escuro, você não está perdido. Você está vendo o que está diante dos teus olhos. E espiritualmente é assim para nós, irmãos. Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus falou que nós somos a luz também dessa terra. Nós somos luz e sal dessa terra. Então seja luz, jovem, profeta, evangelista, seja luz com a palavra de Deus, seja luz com Jesus na tua vida, seja luz guiado pelo Espírito Santo, seja luz. Não faça aliança, não faça amizade, assim você seja desprezado, assim você ganhe que os teus amigos se afastem de você por você querer agradar a Deus, mas seja luz, obedeça e agrade somente a Deus. Porque é o tempo de desmascarar os falsos profetas. É o tempo de se levantar com ousadia, com coragem, com a autoridade do Espírito Santo e com a palavra de Deus na tua boca. Porque não há comunhão entre a luz com as trevas. Não há comunhão. Sem exceção, não tem comunhão. Se você não vai ser luz, escuta muito bem em nome de Jesus. Se você não vai ser luz nas trevas, né, é porque você está manchado pelas trevas. Se você não vai ser luz aqui nessa terra, é porque você já está manchado pelas trevas. Se você não quer ser luz, se você não quer ser luz, quando eu falo assim, quando você não quer ser luz, quando eu falo isso, eu estou falando assim, Deus está falando para você assim, é porque você não quer obedecer a Ele. Você não quer viver realmente o evangelho que Jesus te mandou viver. Você não quer viver a palavra de Deus. Você não quer viver o evangelho à luz da palavra, à luz da Bíblia, à luz da revelação do Espírito Santo de Deus. Então, se você não quer ser luz, você quer viver em desobediência. E Deus não usa os desobedientes. Não os unais em jugo desigual com os incrédulos. Não se una, não faça aliança. Muitas vezes os pastores usam, as pessoas usam esse versículo somente para os jovens que estão namorando, que querem namorar, que querem casar, né, com uma moça, com um moço. Não, mas essa palavra aqui é para a igreja, para nós que ainda somos a noiva do Cordeiro. Não os unais, igreja, não se una. Igreja do Brasil, não se una com um jugo desigual, com os incrédulos. Incrédulo é aquele que não crê, que não tem a tua mesma fé, que não crê na palavra de Deus, que não crê nos princípios da palavra de Deus, que não crê no nome de Jesus, que não crê no Espírito Santo de Deus. Essa pessoa é um incrédulo. Essa pessoa não compartilha, não tem a tua fé e você não tem a mesma visão que ele. Então não faça a união, não faça aliança, não faça essa amizade, não faça um pacto com essas pessoas.
Se afaste delas em nome de Jesus. Se você não vai influenciar elas, então te afasta em nome de Jesus. Porque o que está acontecendo hoje em dia é isso, irmão. Muita gente, ao invés de ser influência da parte de Deus, está se deixando influenciar pelo sistema e pelo mundo, pelo diabo. Estão traçando, estão levando essa influência para dentro dessas quatro paredes da sua igreja, da sua congregação. Então não se una, é um jugo desigual, irmão, com os incrédulos. A palavra de Deus fala assim: aquele que duvidar não agradará a minha alma. E aquele que duvidar é porque é incrédulo. É incrédulo. Porque tem dúvida no seu coração, não está convicto, não está convencido com a fé do Senhor. O Evangelho não é empatia enganosa. O Evangelho não é uma empatia enganosa. Hoje em dia, uma das palavras de moda de hoje, do sistema ideológico deste mundo, hoje, do sistema do mundo de hoje é: temos que ter empatia. Eu concordo, porque empatia para mim, segundo a palavra de Deus, é o segundo mandamento, né? Que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aquilo que eu desejo para meu próximo, aquilo que eu desejo para mim mesmo. Se eu desejo Jesus, se eu desejo vida, se eu estou em pecado, eu necessito ser corrigido e repreendido, é isso que eu preciso também para o mundo, é isso que eu quero, que eu amo para o meu próximo. Se eu quero vida eterna, eu desejo a vida eterna. Eu quero o amor de Deus todos os dias que se revela para mim. Eu também quero que meu próximo seja conhecedor do amor de Jesus, conheça a revelação do amor de Deus. Se eu quero comer ou viver melhor, eu busco isso, então eu também desejo isso para meu próximo, gente. É isso que é empatia, né? Só que existe uma empatia enganosa, né? Uma falsa empatia. Tem vezes que eu tenho passado por necessidade, falo eu como missionário. Eu tenho passado por necessidade, né? Por situações realmente de carências. E eu manifesto a minha necessidade para certas pessoas, evangélicas, claro, líderes, pastores. E que eles falam, o que eles têm falado para mim: Deus te abençoe, César, eu te entendo. É mentira, não entende nada. Somente eu entendo o que eu estou passando. Somente eu entendo o que eu estou vivendo. Somente eu entendo o processo que eu estou passando. Somente eu e Deus. Quando uma pessoa fala isso, está mentindo. Uma falsa empatia. Eu te entendo. Deus vai te recompensar, meu irmão. Deus vai prosperar. Deus vai direi. Deus vai abrir portas. Isso é uma falsa empatia, sabe? Porque tem pessoas que têm, como diz a palavra de Deus em Provérbios, né? Se você tem para abençoar, se você tem para dar, irmão, não duvide em ajudar a abençoar o teu próximo. E não estou aqui manipulando ninguém, estou falando a verdade da palavra de Deus, daquilo que estou falando, que eu transmiti para você em nome de Jesus. Uma falsa empatia. Eu te entendo, é mentira. Somente entende a pessoa que está vivendo. Se a pessoa realmente disser: eu entendo, toma, irmão, eu não entendo realmente o que tu está passando, eu não sei o que é o que você está vivendo, não entendo, nunca passei aquilo que tu está passando, mas eu quero te abençoar com isso aqui. Toma aqui, irmão, não é muita coisa, mas poxa, pelo menos vai te ajudar em algo. Glória a Deus. Aí essa pessoa está sendo bem honesta e sincera, né? Mas vai me dizer para mim: poxa, é porque eu estou passando por um processo, por necessidades, por carências. E ela vai me dizer: eu te entendo. É mentira. Eu entendo, eu sei como é que é. Mentira. Não sabe como é que é. Somente eu sei o que estou passando. Somente eu sei o que eu estou vivendo. Somente eu sei o que eu tenho vivido e atravessado até hoje. Somente eu sei os leões que eu tenho matado até agora. Somente eu sei. Então essa falsa empatia não vai comigo, nem com Deus também. É mentira. E o que é mentira não é de Deus. Então assim, a empatia verdadeira, escuta muito bem aqui, igreja, em nome de Jesus. A empatia verdadeira te anima, né, a não continuar com uma vida de pecado. Essa que é uma empatia de verdade. Porque a pessoa é pecador e sabe e entende, então vou te animar, vou te motivar, vou te exortar a que você, em nome de Jesus, né, abandone a vida do pecado. Então, uma pessoa que entende realmente assim, a empatia verdadeira, vai te dar ânimo para que você continue, para que você não continue, desculpa, para que você não continue com uma vida de pecado, né? A empatia de verdade te anima a te arrepender, tá entendendo? Uma pessoa que entende realmente o que é empatia, né? Ela vai te animar e vai te dizer: meu irmão, meu amigo, poxa, arrepende logo, mano, vai pedir perdão. Não vai te dizer: volta para casa do pai, não, vai pedir perdão para fulano.
Eu sei que ela errou contigo, mas vai pedir perdão, cara. Não se afaste de Deus por essa besteira. Que arrepende, se converte. Não vai perder a tua bênção. Não vai perder a tua salvação por uma besteira, cara. Não vai deixar de te congregar por uma coisa que tu mal entendeu. Né? A empatia de verdade vai te animar a te arrepender. A mudar. Arrependimento é mudança. É um amigo de verdade, sabe? Uma pessoa que fala de empatia de verdade é um amigo de verdade. Sabe? Vai te animar, vai te dar sempre palavras de ânimo. E essas palavras de ânimo muitas vezes vêm com confronto. Né? Só que o sistema do mundo hoje, o que ensina o sistema do mundo aí? Meu amigo é aquele que não fala nada pra mim. Que me apoia mesmo nos meus erros. É mentira. Quem faz isso é Satanás. Se você é meu amigo, se você me considera teu amigo, em nome de Jesus, se você considera o Espírito Santo teu amigo, eu tenha certeza que ele vai te repreender, ele vai te confrontar, ele vai te dar na ferida, para que você se arrependa. Vai doer, vai te envergonhar, mas você vai ter que entender que Deus quer te curar, que Deus quer que você se liberte, que Deus quer que você se arrependa e busque caminhar uma vida reta diante dele. Porque é isso que um amigo de verdade faz. E Deus faz isso. Deus tem feito comigo. E eu tenho amigos, pessoas que fazem isso comigo e têm feito comigo. E a gente fica assim meio chateado. Porque a Bíblia declara assim que nenhuma disciplina, nenhuma correção, né? Nenhuma correção no princípio parece um motivo de alegria ou de gozo. Não. Claro que não. Ninguém vai pular da alegria quando está sendo corrigido ou repreendido. A pessoa fica chateada no momento, fica emburrada, fica com a cara amarrada. Mas depois disse a palavra de Deus que vai gerar frutos de alegria, de paz, de gozo. Só que ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta de ser confrontado, né? Hoje em dia as igrejas, né? Ou a igreja no geral, a igreja, fala assim, aí tem que falar mais do amor de Deus. Porque Deus é amor. Tem que falar mais da graça. Porque Deus é graça. Claro que sim. Deus é amor, Deus é bondoso, Deus é fiel, Deus é gracioso. Glória a Deus. Mas irmãos, Deus é um só. E a Bíblia também declara que Deus, ele é fogo consumidor, ele é um pai, Deus é Abba, ele é um pai, e o pai, ele vai repreender, um pai, ele vai corrigir, ele vai disciplinar sempre aquele que ele toma por filho. E se Deus te chamou para ser filho, tenha certeza que ele vai te corrigir, ele vai te repreender. E terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Não pense que vai ser mole. Se Deus investiu pesado na tua vida, ele vai pegar pesado também, do mesmo jeito. Porque ele investiu pesado em você. Ele está confiando no teu chamado. Foi ele que colocou sobre você uma carga do chamado do ministério. Então ele vai investir pesado em você. Ele não vai investir leve. Tenha certeza disso. Então assim, a empatia de verdade vai te animar sempre. A te arrepender, a buscar conversão. Né? A buscar sempre a verdade. E a viver a verdade do Senhor Jesus e da sua palavra. Olha aqui o que disse o pastor Fábio Pimenta, né? Um pastor aqui que eu sigo ali no Instagram. Olha o que disse aqui o pastor Fábio. Deus não vai te apoiar naquilo que te afasta dele. Deus não vai te apoiar naquilo que te afasta dele. Entenda que seus desejos não são maiores que o propósito. O que prevalece é a vontade de Deus. Está entendendo, irmão? Está entendendo, igreja? Deus nunca vai te apoiar, Deus nunca vai te aplaudir, Deus nunca vai glorificar e vai honrar aquilo que te afasta dele. Aquilo que te separa de Deus. E eu quero que você entenda, como esse pastor Fábio também, eu faço minhas essas palavras em nome de Jesus. Eu quero que você entenda em nome de Cristo Jesus, irmão, que os teus desejos, a tua vontade, não são maiores que o propósito de Deus na tua vida. O que vai prevalecer é a vontade de Deus, não é a tua vontade, não é o teu querer. Se você já orou para Deus assim, Senhor, faça a tua vontade não a minha, Deus. Eu quero viver a tua vontade, eu quero que você entenda hoje. Quando você falou isso, você disse para Deus, Senhor, que a tua vontade prevaleça. Assim eu não aceito, assim doa, é a tua vontade que vai prevalecer. Assim eu não entenda no momento, é a vontade dele que vai prevalecer na nossa vida e na tua vida, em nome de Cristo Jesus. Outra coisa que Deus abomina é o sincretismo. Gente, o sincretismo. Sincretismo e ecumenismo. Sincretismo e ecumenismo, né? São dois conceitos relacionados com religiosidade, né? Com religião.
né, e cultura, mas tem significados totalmente diferentes. Ecumenismo e sincretismo. E hoje, por que eu falo sobre sincretismo e ecumenismo hoje, gente? Igreja. Porque é isso que se está vivendo hoje em dia, gente. É isso que a igreja está fazendo, está preparando, na verdade, né, aquilo que já está na terra, para que entre de forma bem pesada dentro das igrejas, que se chama apostasia. São os precursores da apostasia, sabe? Os precursores da apostasia são isso: sincretismo e ecumenismo. Né? E o que é sincretismo? É a fusão, né? Onde se funde, né, diferentes crenças, diferentes práticas, tradições, culturas religiosas numa forma que incorpora elementos de cada um. Ou seja, é um híbrido, uma coisa louca. É aquilo que os crentes de hoje estão querendo fazer no Brasil e em muitas igrejas do mundo. Misturar o santo com o profano. É isso que é sincretismo. Misturar o santo com o profano. Misturar aquilo que é de Deus, aquilo que é santo, que é sagrado, com aquilo que Deus abomina, com aquilo que Deus rejeita. Sabe, eu vejo um monte de igrejas aí, igrejas babilônicas, sodomitas, adorando a Deus, onde homens casados com homens dizem que adorando a Deus. Que Deus é isso, rapaz? Esse não é Deus que eu acredito, não. Se Deus condena essa prática, é uma loucura, gente. É Satanás tomando conta, né? Então nós temos que ter coragem, nós temos que ter ousadia de confrontar, de desmascarar essas mentiras, essas imundícias. Não existe o evangelho misturando-se com o mundo, com o sistema. Não tem como, gente. Não tem como o evangelho apoiar e aplaudir ideologias do mundo. Não tem como. Jamais, em nome de Jesus, jamais. E o que é ecumenismo agora? Já vimos que sincretismo é aquela mistura de tudo, né? Ecumenismo se refere aos esforços por promover, né, a unidade, a unidade entre diversas denominações cristãs, né? Cristã, eu já entendo mais ou menos. Este movimento busca recuperar, olha aqui, busca superar as divisões e diferenças doutrinais entre as distintas igrejas cristãs e fomentar a colaboração, né, e o entendimento mútuo. O ecumenismo tem levado à criação, né, de diálogos interdenominacionais e a iniciativa comum em áreas como a justiça social e o serviço comunitário. Né? Em resumo, enquanto o sincretismo se centra na mistura, escuta aí, enquanto o sincretismo se foca na mistura de crenças, de tradições, de religião, de fé, né, do santo com o profano, né, o ecumenismo se foca na unidade dentro do cristianismo. Mas qual unidade, gente? Responda para você, qual unidade? Eu acredito na unidade da igreja. Eu acredito que aqui no Brasil o que precisa a igreja é se unir. A igreja cristã evangélica, aquele que se chama pelo nome do Senhor Jesus, precisa se unir, ser corpo, ser igreja. Assembleiano, presbiteriano, batista, wesleyano, luterano, aquele que confessa o nome de Jesus. A igreja cristã evangélica, que se chama de protestantes. Aquele que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Aquele que crê nos 5 ministérios. Aquele que crê nos dons do Espírito Santo. Aquele que crê no batismo do Espírito Santo. Essa igreja precisa se unir. Aí se unir em Cristo e pelo Espírito Santo de Deus. Para ser relevante na geografia que Deus nos colocou. Mas eu não acredito nesse ecumenismo de se unir uma igreja evangélica cristã protestante cheia do Espírito Santo, né? Se unir com o budismo, com o muçulmano, com o catolicismo, e X, para de contar, com o macumberismo. Não tem como, gente. Não tem como, não existe isso, não existe isso. Essa é uma mentalidade totalmente diabólica. É uma ideologia totalmente satânica. É a mesma ideologia que as pessoas dizem assim, todos os caminhos levam a Deus. E isso é uma total mentira, um total engano.
Somente existe um caminho que leva a Deus, e é Jesus. E Jesus falou assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Ninguém, gente, ninguém vai para o céu, ninguém vai para Deus a não ser através de Cristo Jesus. É isso que diz a palavra de Deus. Essa é mentira de que todos os caminhos levam a Deus. É mentira do diabo e do mundo, totalmente. A verdade absoluta é que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a verdade absoluta. Amém? E ele declara que ele é a porta. Jesus fala assim, eu sou a porta. Quem entrar por mim encontrará pasto, vida. Amém? Glória a Deus. Aí eu vou deixar para vocês a primeira carta do apóstolo Paulo a Tessalonicenses capítulo 4. Leia Tessalonicenses capítulo 4. Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo de Coríntios, capítulo 6, versículo 18 ao versículo 20. Leia essa palavra em nome de Jesus. Edifique-se com a palavra de Deus. Confirme esta mensagem com a Bíblia. Abra sua Bíblia, irmão. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Estuda a palavra de Deus. Medita a palavra de Deus. Coma o rolo, coma o livro em nome de Jesus. Leia essa palavra. Leia a primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4. Leia a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18 ao versículo 20. Ou leia o versículo completo. Aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, que diz: esta é a nossa glória, a minha glória, a glória da igreja. O testemunho da nossa consciência de que temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento para convosco, em santidade e sinceridade que vem de Deus. Né? Não em sabedoria carnal, mas de acordo com a graça de Deus. É isso que diz o apóstolo Paulo. Né? A nossa glória, né, é o testemunho da nossa consciência, aquilo que a nossa consciência fala para nós, de que temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento para com as pessoas, né? Em santidade e sinceridade, né? Que vem de Deus. Não em sabedoria carnal, mas de acordo com a graça de Deus. Paulo, mais uma vez, aqui ele fala que ele não estava ensinando sabedoria humana, de carne, de homem. Só daquilo que vem da graça de Deus, da vida com Deus, do Espírito Santo de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7 ainda, o apóstolo Paulo continua falando, versículo 1, amados, igreja brasileira, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que possa contaminar o corpo, né? E por conseguinte a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A tua santidade precisa ser aperfeiçoada, igreja. Irmãos, a tua santidade precisa ser aperfeiçoada no temor de Deus. É isso que precisa o Brasil. É isso que a igreja brasileira precisa, né? Aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. É isso que precisa hoje a igreja de Cristo, temor de Deus. Porque é isso que vai trazer de volta e aperfeiçoar a santidade. Em nome de Jesus. É isso que vai trazer a purificação e a pureza. É isso que vai trazer a revelação das promessas de Deus. Isso vai trazer a purificação e a cura da nossa alma. É o temor de Deus, gente. Temer a Deus. Não é temer ao homem, temer a Deus. Honrar a Deus sobre todas as coisas. Olha aqui o que continua falando Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Em termos de justa retribuição, vos falo como filhos, né? Vos falo como a filhos. Olha a paternidade de Deus através da Paulo. Abri, pois, também os vossos corações. Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes. Aqui um pai falando para os filhos. É como Deus, como pai, Deus falando para a igreja hoje. Né? Em termos de justa retribuição, vos falo como a filhos. Abri, pois, também os vossos corações. Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes. Pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, gente? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? Não tem parceria, gente. Não tem parceria entre o crente e o incrédulo. Não tem como. É a palavra de Deus que está falando. E o que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? O templo de Deus não está falando de uma igreja de pedra, está falando de mim. Nós somos o templo, a igreja é o templo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus.
né? Porquanto somos santuário. Porquanto somos santuário do Deus vivo, como declarou o próprio Deus, o próprio Senhor. Habitarei nele e eles, aleluia, e entre eles caminharei e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, disse o Senhor. A palavra separai-vos fala de santificai-vos, consagrai-vos, né? Portanto, saí do meio deles. Deus está mandando a sair do meio dessa geração, dessas pessoas incrédulas que não compartilham a tua fé, a tua visão, a tua palavra, o teu chamado, não compartilham o cristianismo que você vive, o evangelho que você vive. Saia de perto dele. Não faça aliança com eles, né? É isso que Deus fala aqui. Vou repetir de novo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, disse o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro. Não toqueis. Não toqueis. Não é simplesmente abraçar. Não toqueis nada que seja impuro. E eu vos receberei. Olha o que disse o próprio Deus. E eu, Deus, né? Eu vos receberei. Serei para vós pai e sereis para mim filhos e filhas. Disse o Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus. Deus é gente. Deus é bom. Olha aqui. Eu não vou ler essa aqui. Leia Efésios 4. Leia Efésios 4, gente. E leia Tessalonicenses 4. Eu vou ler Tessalonicenses aqui para fechar. Pois Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Portanto, aquele que rejeita estas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus, que vos outorga o seu Espírito Santo. Deus não nos convocou para a impureza. Deus não me chamou para ser impuro, mas para a santificação, para ser santo, para ser separado, para ser consagrado. Não é para ser perfeito, é para ser santo, aquele que se santifica, né? Portanto, aquele que rejeita estas orientações ou esta palavra, não está rejeitando a César, está rejeitando ao próprio Deus que nos outorga o Espírito Santo de Deus. Amém? Então deixo para vocês aí, leia Hebreus capítulo 12, versículo 12 e 13. Né? Leia Hebreus capítulo 12, versículo 9 ao versículo 11. Leia na sua casa. Confirma com a palavra. Se fortaleça no Senhor e no poder da sua força. Em nome de Jesus. Gente, porque Deus abomina o pecado. Deus ama o pecador, mas Ele abomina o que o pecador faz. Ele abomina as imundícias que você tem praticado em oculto e em público, envergonhando assim o nome do Senhor, em secreto e em público. Deus abomina, Deus não aplaude isso. E se Deus não aplaude isso, Deus não aplaude muito menos o evangelho falso que você está tentando manifestar ou demonstrar para as pessoas ou para a igreja onde você está. Então se arrependa logo, busca ajuda, se converta em nome de Jesus. Eu não estou aqui como juiz de ninguém, eu não sou juiz da igreja. Quem vai julgar a mim e a vocês é Deus, é Jesus. Mas segundo a palavra de Deus, que o próprio Deus fala para mim, que ninguém vai julgar segundo as aparências, senão julgar segundo a correta justiça, segundo a verdade. E é sobre isso que eu estou falando em nome de Jesus. Amém? Porque nós precisamos voltar para o céu, mas de forma justa, limpa, sã, sem ruga, sem mancha. Porque nós não podemos mais envergonhar o nome do Senhor, gente. Nós não podemos mais. Não devemos mais. Temos que buscar nos arrepender. Porque Jesus está voltando. Eu vou repetir de novo. Você está vivendo o evangelho porque você acha que Jesus não vai voltar? Jesus vai voltar. Você acha que Jesus não vai te julgar? Jesus vai te julgar. Então, pense nisso. O mundo todo está comocionado. O mundo todo está falando daquilo que está espiritualmente acontecendo. As coisas criadas falam das coisas espirituais. Existe uma grande luta espiritual nesse momento, gente. Pela tua vida. Pela tua vida, pela tua alma. Pela tua cura. Pela tua libertação. Existe uma grande luta. E quem está lutando no teu favor é o Senhor. É Jesus e a igreja que estão orando por você. Pessoas que você nem sabe, que estão clamando diante de Deus pela tua vida, para que você busque ao Senhor, para que você se arrependa. Para que você realmente se afirme na rocha da tua salvação. Amém? Boa noite, que Deus te abençoe, a paz do Senhor. Shalom. Deus te bendiga e entenda esta palavra, tu que estás e que hablas mi lengua em espanhol.
Entende? Traduz em nome de Jesus. Mas que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a Igreja de Cristo Jesus no Brasil. Especificamente e especialmente para o Brasil. Porque Deus me chamou como um profeta para esta nação. E enquanto estiver aqui, eu vou falar para a Igreja do Brasil que se arrependa, que busque o Senhor. Que busque entender e conhecer mais o amor de Deus. Porque Deus não é simplesmente palavra. Deus é vida. Deus é um estilo de vida. O Evangelho é uma cultura do céu. Não é uma cultura brasileira. O Evangelho é uma cultura do céu, não é uma cultura brasileira. Amém? Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Boa noite. Glória a Deus.